Ei, você aí que está me ouvindo do outro lado da tela. Já parou pra pensar em como as moradoras de rua e até as presidiárias fazem quando menstruam? Pois é, isso é um detalhe que poucas pessoas percebem. Então, eu conheci a ONG Toa de Chico, do Rio de Janeiro, e nada mais justo do que eu apresentar elas pra vocês. Eu entrevistei a Caroline Chiarello e a Thalita Soares, que são fundadoras do projeto. Oi meninas, tudo bem? Oi, você escuta a gente? Sim, e vocês, estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos sim. Meninas, antes de mais nada eu queria agradecer vocês imensamente por ter disponibilizado esse tempinho e por terem topado essa entrevista, que é pro meu TCC, viu? Muito obrigada de coração. Nada, que isso. E eu queria que vocês se apresentassem antes, pode ser? Falassem um pouquinho de vocês mesmo. Eu sou a Carol, eu sou formada em Geografia e agora eu tô fazendo administração. Fala que você tem 26 anos. Eu tenho 26 anos. É que eu Fez sempre esqueço ontem. essas coisas. É isso, né? E eu, Thalita, meu nome é Thalita Soares, eu tenho 23 anos, acabei de me formar em engenharia de produção. Tenho 23 anos, fiz engenharia de produção. É isso, né? Bom, então vamos conhecer aí um pouquinho mais do projeto de vocês. A primeira pergunta é sobre a ideia inicial do projeto, de quem foi ela e como que surgiu esse projeto. Ela foi meio que em conjunto, assim, porque a gente teve a ideia numa conversa que a gente estava tendo sobre menstruação e como a gente achava muito chato menstruar às vezes. Eu uso a calcinha absorvente, a Thalita usava na época o coletor, o copinho, e a gente ficava tipo assim, nossa, mesmo com tudo isso que a gente tem, é muito desconfortável, né? Tem, e aí de repente, putz, imagina quem não tem. E aí eu lembro perfeitamente, a gente tava deitada na cama da Carol e a gente tava tipo assim, caraca, imagina quem não tem. Nossa, que merda. E aí a gente pensou, não, vamos ter que fazer alguma coisa, tipo, sei lá, o que a gente pode fazer. E aí a gente teve a ideia de criar o projeto e no mesmo dia a gente subiu o Instagram e já começou a divulgar. Foi uma coisa compartilhou pra todo mundo e aí a galera, todo mundo foi gostando, gostando da ideia e querendo ajudar. E foi quando mesmo que o projeto começou? Dezembro de 2018. Ah, sim. E vocês são da mesma cidade, né? Vocês são do Rio de Janeiro. Sim. E eu sou do Rio, e aí por isso a gente atende os dois lugares. Ia perguntar, inclusive, isso. Quais lugares que vocês atendem? Tipo, então é Niterói e no Rio, certo? Isso. E o projeto de vocês conta com quantas pessoas, mais ou menos? Tem mais 2 pessoas que entraram agora há pouco, que é a Bruna e a Cecília. A Bruna, o nome dela é Bruna Boa e ela é diretora de projetos agora. Ela ajuda a gente mais na parte de logística, de buscar, ajudar a distribuir, buscar parcerias, buscar regulamentação, essas coisas. E a Cecília, que é a nossa diretora de mídias sociais, ela cuida do nosso Instagram, das nossas postagens. E graças a ela, o nosso Instagram tá ficando bonitinho. E eu e Carol somos cofundadores e fazemos um pouco de tudo. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa aqui pra saber é a escolha do nome. De onde surgiu o nome Toa de Chico e de quem foi a ideia inicial disso? Essa foi da Thalita, ela que teve a ideia. Essa foi uma ideia dela. Eu nem conhecia o termo Toa de Chico, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, pensando em nome de projeto, a Thalita falou tipo, podia ser Toa de Chico, né? E é um nome que combina muito, assim. E é um nome popular. Eu não conhecia, mas é um nome popular. Depois eu fui atrás pra ver. Assim, que eu cresci muito a minha mãe falando, tipo, tá de Chico, vai comprar, a expressão, né? Vai comprar motes porque tá de Chico. Então, sabe assim, esse é um vocabulário que foi muito falado desde que eu sou criança. E aí a gente achou que é um nome que é uma expressão popular, então todo mundo entenderia a mensagem só de ler o nome e encaixaria muito bem com o projeto. E também com as polêmicas, né? Já é melhor até a gente mencionar. A gente recebe alguns comentários falando, mas Toa de Chico é uma expressão meio negativa. Remete à sujeira. Remete à sujeira, chiqueiro. E a menstruação não é suja. E é exatamente isso. Pra gente, a menstruação não é suja. A gente vem de um espaço, eu e Carolina, de ressignificar. Se todo mundo chama a gente de sapatão, por exemplo, a gente é sapatão, e é isso. E a gente tem o orgulho de falar, assim, a gente é sapatão e acontece. Então, assim, a gente vem de um espaço de ressignificar expressões que são usadas, que foram originalmente usadas como termos pejorativos. E não é isso. O Toa de Chico não é estar suja mais. A nossa causa é lutar contra mulheres que estão sujas. Então a gente não quer mais que as mulheres fiquem sujas. A gente quer que
ela tenha o mínimo de higiene básica possível, sabe? E a gente quer ressignificar esse nome, a gente quer trazer uma mensagem muito maior por trás desse nome. Pra gente, Tô de Chico não significa tô suja, pra gente Tô de Chico significa tô menstruada sim, e eu quero ter uma higiene básica pra passar por esse período. De dignidade, né? Isso. E sobre as arrecadações de vocês? Vocês arrecadam só absorvente ou tem algum outro produto de higiene que vocês também aceitam? Não, de produto de higiene, não. A gente arrecada só absorvente, mas a gente arrecada calcinha e sutiã. Porque isso foi até uma questão que a gente inicialmente ia fazer só com absorvente. E aí, assim que a gente recebeu todas as doações, a gente foi doar, foi na rua distribuir. E aí, elas perguntaram se não tinha calcinha. E aí, a gente tomou o primeiro, assim, acho que um tapa na cara, assim, praticamente. Que idiotas, vamos doar absorvente, elas vão grudar o absorvente aonde? No quê? Porque aí elas falavam que não tinha calcinha, que tava usando 2 shorts, e aí a gente mudou o projeto e não é mais só sobre absorvente, tem que ter também calcinha e sutiã, porque traz a questão da autoestima. E a gente não é que a gente não recolha outros artigos de higiene, se alguém tiver para doar, a gente pode receber sem problema, a gente vai distribuir isso, não tem problema também. Mas a gente gosta de focar na questão do absorvente e da roupa íntima, porque não é uma coisa muito falada, né? Assim, o absorvente nunca é o assunto principal de algum lugar. A menstruação, ela nunca é o assunto principal de algum lugar. Diversas ONGs distribuem artigo de higiene, é muito comum. E aí, se você pega esse kit de higiene, ou não vai absorvente nenhum, ou vai 4 absorventes para o período menstrual inteiro. E a gente que menstrua, a gente sabe que 4 absorventes, só se você tiver um fluxo muito mínimo. Assim. E é contra a higiene que você tem que trocar de pelo menos em, sei lá, 6 em 6, 8 em 8 horas. Então, assim, a gente gosta de ter o absorvente como principal, como foco, porque é uma voz que precisa ser falada e quase não é falada, a menstruação quase não é falada, principalmente para as mulheres que não têm visibilidade na sociedade. Então, assim, a gente recolhe, se tiver, a gente não nega, mas o foco principal é absorvente e roupa íntima, para além de higiene, autoestima, dignidade e afins. E isso que vocês falaram é super real, né? Essas mulheres não têm absorvente, nem calcinha e muitas vezes nem o mínimo de higiene. E poucas pessoas, às vezes, param pra pensar nessa questão, né? A gente não parava nem pra pensar que elas não têm absorvente, né? Tipo assim, é muito do nosso cotidiano, a gente não tem absorvente, então... E eu acho que é por isso que o Tô de Chico, ele traz tanta gente, assim, são tantas mulheres que vêm atrás da gente, que querem doar, que querem participar, que quer saber do projeto igual a você, porque é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, e quando a gente para, a gente fica chocada, porque a gente sempre teve acesso a como isso. É que a gente como é que alguém não tem? Assim, eu menstruo desde os 13 anos, como é que eu nunca pensei que outras pessoas menstruam também e não tem? Exatamente, poucas pessoas pensam nisso e por isso que é tão importante e necessário o projeto de vocês. E eu queria saber como que vocês fazem pra divulgar, se é só pelo Instagram mesmo ou se vocês têm outras maneiras também de fazer essa divulgação. Logo no começo a gente lançou o Instagram e aí a gente fez uma artezinha muito básica, assim. Eu, engenheira de produção, e a Carolina, geógrafa. O que a gente sabe sobre arte e coisas assim? Quase nada. Então foi uma coisa bem simplesinha. E aí a gente mandou pros nossos amigos e pediu pros nossos amigos mandarem pros nossos amigos. Corrente e aí, no WhatsApp. Exatamente, corrente no WhatsApp, Instagram o tempo todo e aí divulgando pros meus colegas de trabalho, a Carolina com os dela. E a gente conseguiu criar uma rede assim bem rápida. Nosso Instagram não é muito grande, a gente tá com 900 seguidores agora. Não é muito grande, mas, assim, primeiro mês a gente fez 400 seguidores. No primeiro mês. Então, assim, a gente teve um alcance muito alto, muito rápido. E eu acho que foi mais pela ideia do projeto mesmo, porque eu e a Carolina, a gente não entende muito sobre como fazer isso, mas a gente acreditava muito na ideia e via muito valor. Então, a gente se esforçou pra divulgar corrente mesmo, boca a boca. E foi isso. E eu queria saber pra vocês qual foi a parte mais difícil desse projeto. Foi essa arrecadação, a divulgação? O que foi? Eu acho que talvez a gente possa responder essa pergunta de forma pessoal, porque
Não sei. Mas eu acho que pra mim a parte mais difícil, e ela continua sendo a mais difícil, é ir fazer a distribuição como duas mulheres, eu e Carolina. Então, até começo desse mês passado, desculpa, era só eu e ela pra tudo. E aí, pra gente recolher e pra gente distribuir. E estar na rua sendo mulher é uma coisa difícil, né? É um perigo que a gente corre no Rio de Janeiro. Eu tenho muito esse medo, principalmente porque a gente vai de carro, então a Carolina fica no carro e eu desço do carro para fazer a doação. Eu não tenho medo das mulheres que estão ali. Eu tenho medo de toda a situação de estar na rua e sermos só nós duas para fazer. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, que infelizmente eu acompanho com a melhor parte, que é realmente fazer o projeto acontecer. É a vulnerabilidade de duas mulheres estarem na rua, em lugares não tão frequentados, tipo, não tem muito movimento. A gente vai doar no domingo no centro, então as empresas estão todas fechadas, então a rua está vazia. Então, eu acho que o principal medo, a parte mais difícil para mim, Thalita, é ser mulher e estar na rua e me sentir vulnerável de acontecer alguma coisa comigo a qualquer momento. Não medo das mulheres, tá? Que estão na rua recebendo a doação. Medo do contexto. Eu ia falar isso também, mas aí, com você falando, eu tava pensando também em como quando a gente doa e aí às vezes a gente não sabe se vai encontrar essas mulheres de novo. Sim. Porque elas ficam em vários lugares, né? Não necessariamente a gente encontra elas, algumas a gente já encontrou várias vezes e conseguiu doar de novo. Mas eu fico muito mal quando a gente doa, porque às vezes a gente não vai acessar essa mulher de novo. Isso. E aí a gente não sabe o que aconteceu, se ela conseguiu sair de repente da rua, se ela saiu da situação que ela estava, ou se ela tá em algum outro canto que a gente não vai chegar, não vai conseguir entregar os outros ambientes. Então isso é uma coisa que eu acho também que é bem complicado. Difícil. E às vezes a gente tem 3 meses seguidos com aquela mesma mulher, a gente cria uma relação, sabe o nome, fala, poxa, você não estava aqui a última vez que eu vim, e aí conversa, e aí de repente a gente não tem mais contato com aquela mulher nunca mais. E a gente não tem como saber pra onde ela foi, infelizmente. Mas tomara, a gente torce sempre pra que ela tenha saído daquela situação, né? Mas complicado. E só pra encerrar aqui, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma história sobre o projeto que vocês vão levar pra sempre, alguma história que tocou vocês, que vai ficar marcada. Queria saber um pouquinho dessas histórias de vocês, pode ser? Tem aquela do hospital, você gosta de falar? Eu gosto muito dessa porque é um soco no estômago, assim, muito grande. A gente, uma vez, foi fazer uma doação em conjunto com um projeto muito incrível aqui do Rio também, chamado Banho da Alegria, que tem um chuveiro itinerante para as pessoas em situação de rua tomarem banho. Enfim, é muito legal. E aí, um dia a gente foi visitar o projeto deles e acabou distribuindo nossas doações lá também. E aí a gente estava conversando com uma mulher, assim, e ela tava explicando que ela estava na rua, mas ela tinha casa. E aí a gente ficou tipo assim, como assim? Ela eu moro na Baixada Fluminense, que é como se fosse, eu não sei explicar. Região metropolitana do Rio, mais afastado da cidade do Rio. Assim, isso. Demoraria, por exemplo, de carro mais 1 hora, 1 hora e pouco, assim. Não é tão distante assim, mas também não é muito perto. E ela falou, eu tenho casa e tudo mais, mas meus filhos estão em casa, mas eu não tenho como ir e voltar de casa porque eu tenho problema do coração e eu preciso da aposentadoria e para isso eu preciso fazer esse tratamento médico antes. E aí eu durmo aqui na praça para poder ir no hospital todo dia, porque se eu voltasse para casa eu não ia ter como vir, porque eu não ia ter o dinheiro da passagem. Cara, isso assim, pra mim foi um soco no estômago, sabe? De pensar que ela tem casa, ela tem filhos pra cuidar e ela não tem condição. E o marido tava com ela também. E o marido tava com ela, apoiando ela, eles ficavam na rua pra poder fazer o tratamento hospitalar dela, sabe? O nosso sistema de saúde tá totalmente quebrado, eles não têm um espaço pra aquela moça ficar e ela também não tem suporte pra ir e voltar e não sei quantos anos tem os filhos dela, não sei em que situação estão os filhos dela, mas a gente, inclusive eu e Carolina até hoje, a gente vira e mexe se pega com preconceito com pessoas em situação de rua, né? A gente acha que quem tá na rua, sei lá, é drogado, cracudo, que tá ali porque quer, porque arrumou confusão com a família, porque... Enfim, e na verdade, cara, 99% das pessoas que a gente encontra
são sempre- trabalhadoras. São trabalhadoras, estão catando latinha, estão fazendo um bico, trabalhando como pedreiro. São trabalhadores de verdade, que às vezes moram muito longe, não tem como ir pra casa. Assim, é muito pouco a quantidade que tá ali na rua, porque, sei lá, é vagabundo, entre aspas, sabe? Que também não é, porque... Tudo tem motivo. Exatamente, e vício em droga é uma doença, então você não pode tratar aquela pessoa como um indigente, sabe? Mas assim, é uma quebra de preconceito muito grande quando você se presta a conversar com alguém naquela situação. Uhum. E isso nem passa, né, na cabeça de muita gente. Pra maioria ali, é igual você comentou. Todos ali são vagabundos, são drogados. E vocês viram que não, né? Que tem muito trabalhador e trabalhadora também, óbvio, tentando manter ali as coisas sob controle. E foi isso, meninas. Eu queria agradecer demais vocês. Vocês foram incríveis. Muito obrigada mesmo. Obrigada a gente você. que agradece. Essa foi a minha conversa com a Carol Chiarello e a Thalita Soares. E se você curtiu o projeto delas, já sabe, né? Segue elas no Instagram, @eutodichico. E se você for do Rio de Janeiro, aproveite e faça aquela doação pra ajudar as meninas, viu? Essa entrevista é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Villanueva, edição de Guilherme Caetano e orientação de Rita Donato.